Fotossíntese, o processo que alimenta a biosfera. A vida na Terra é movida à energia solar. Os cloroplastos das plantas capturam a energia luminosa, que viajou 150 milhões de quilômetros desde o Sol, convertendo-a em energia química armazenada em açúcar e outras moléculas orgânicas. Esse processo de conversão é chamado de fotossíntese. Quase todas as plantas são autótrofas, os únicos nutrientes de que elas necessitam são água e minerais, obtidos do solo, e dióxido de carbono, obtido do ar. A fotossíntese também ocorre nas algas, em certos protistas e em alguns procariotos. Observe a quantidade de bolhas de oxigênio produzidas por essa alga filamentosa. Durante a noite ela submerge. Já, durante o dia ela emerge, devido ao excesso de oxigênio produzido durante a fotossíntese que a torna menos densa que a água. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos da célula e converte a energia luminosa na energia química dos alimentos. Todas as partes verdes da planta, incluindo caules verdes e frutos verdes, possuem cloroplastos. Contudo, as folhas representam o principal local de fotossíntese na maioria dos vegetais. Existe cerca de 500 mil de cloroplastos por milímetro quadrado de superfície foliar. O dióxido de carbono, necessário à fotossíntese, entra na folha, e o oxigênio sai através de aberturas microscópicas chamadas de estomatos. O médico belga Jean-Baptiste Van Helmont, de 1577 a 1644, ofereceu a primeira evidência experimental de que o solo sozinho não nutria a planta. Ele cultivou uma pequena árvore de salgueiro em um pote de cerâmica, adicionando apenas água ao recipiente. Ao final de 5 anos, o peso do salgueiro tinha aumentado 74,4 kg, enquanto o peso do solo tinha diminuído apenas 57 gramas. Com base nesses resultados, Van Helmont concluiu que todas as substâncias da planta foram produzidas a partir da água e nenhuma a partir do solo. Entretanto, as conclusões de Van Helmont eram apenas parcialmente corretas. O hidrogênio da água contribui, de fato, para a massa da planta, porém a importante contribuição do gás carbônico atmosférico não era ainda reconhecida. No final do século XVIII, o clérigo e cientista Joseph Priestley, de 1733 a 1804, relatou que havia acidentalmente descoberto um método para renovar o ar que tinha sido prejudicado pela queima de velas. Em 17 de agosto de 1771, Priestley colocou um ramo de hortelã, vivo, no ar em que uma vela de cera tinha sido queimada e verificou que, no dia 27 do mesmo mês, outra vela poderia ser queimada no mesmo ar. Priestley afirmou que o agente restaurador que a natureza empregou para este fim, foi a planta. Estes experimentos retratam o início da história da fotossíntese, que é longa e complexa, mas não é nosso objetivo relatá-la aqui. Vamos estudar o processo da fotossíntese de maneira simples e objetiva. Aqui você irá aprender o básico sobre a fotossíntese, o suficiente para responder às questões do Enem e ter argumentos para demonstrar sua importância para nós. A fotossíntese ocorre nos mais diversos ambientes: terra, lagos, rios e oceanos. Hoje sabemos que para as plantas realizarem fotossíntese é necessário gás carbônico, água, sais minerais e luz. Também sabemos que no processo da fotossíntese ocorre a produção de glicose, que é o alimento vegetal. A partir da glicose a planta produz diversas outras moléculas. Também sabemos que o oxigênio é um subproduto da fotossíntese e que ele é produzido através da quebra da molécula de água, pela ação da luz solar. Observe o esquema: dentro dos cloroplastos, nos tilacoides, a luz incide na molécula de água, quebrando-a em oxigênio, que é desprendido para a atmosfera. 4 íons H+, e 4 elétrons. Mas, a luz também incide nos fotossistemas 1 e 2, simultaneamente, que perdem 4 elétrons, cada um. Os 4 elétrons produzidos durante a quebra da molécula de água seguem em direção ao fotossistema 2 e suprem a perda dos 4 elétrons que ele perdeu, quando foi bombardeado pela luz solar. Os 4 elétrons do fotossistema 2 podem seguir para o NADP, ou se não tiverem energia suficiente, seguir em direção ao fotossistema 1, em um processo chamado fotofosforilação acíclica, pois nesse trajeto, os elétrons liberam energia para a produção de ATP. Chegando ao fotossistema 1, eles suprem a perda dos 4 elétrons causada pela incidência da luz solar no fotossistema 1. Os 4 elétrons do fotossistema 1 podem retornar a ele, em um processo chamado fotofosforilação cíclica, pois eles liberam energia para a formação de ATP, nessa trajetória circular. Mas, eles podem seguir para a molécula de ferredoxina e seguir para o NADP+, juntando-se aos 4 íons H+, provenientes da quebra da molécula de água, fornecendo energia e hidrogênio para a produção de NADPH.
Toda essa sequência de reações ocorre na presença de luz e é chamada de fase clara da fotossíntese. Nela são produzidas moléculas energéticas como o NADPH e o ATP, que serão usados durante a fase escura da fotossíntese. Podemos comparar essa fase a uma placa fotovoltaica em uma luminária, que converte a energia luminosa em energia química da bateria, que será utilizada durante a noite, para fornecer energia à lâmpada. As moléculas energéticas produzidas durante a fase clara da fotossíntese, serão utilizadas na fase escura para a produção de glicose. No ciclo de Calvin, o CO2 atmosférico é fixado por meio de uma via de 3 carbonos. Nas reações de fixação do carbono, que ocorrem no estroma do cloroplasto, o NADPH e o ATP produzidos nas reações luminosas são utilizados para reduzir o dióxido de carbono a carbono orgânico. Nessas reações o NADPH fornece elétrons, enquanto que o ATP fornece energia, para a fixação do CO2. No final do ciclo tem-se a produção de um composto de 3 carbonos, o G3P, que será usado em outras vias metabólicas para a produção de glicose e outros açúcares. O NADP+, retorna ao tilacoide, para ser transformado em NADPH, o mesmo acontece com o ADP, que retorna ao tilacoide para ser convertido em ATP. Etapa bioquímica ou fase clara da fotossíntese, ciclo de Calvin. Essa etapa pode ser resumida da seguinte maneira. O CO2 atmosférico é fixado em carbono orgânico, para isso o NADPH fornece elétrons enquanto que o ATP fornece energia. No final do processo temos a produção das moléculas de glicose e água. Fatores que afetam a fotossíntese. Observe que, à medida que a concentração de CO2 aumenta, a velocidade da fotossíntese também aumenta, mas a partir de uma determinada concentração de CO2, podemos observar que a velocidade da fotossíntese não aumenta mais, porque a quantidade de cloroplastos é insuficiente para o CO2 disponível. Aqui na Avenida dos Andradas em Belo Horizonte, as árvores crescem em direção ao rio Arrudas, pois ele emana mais CO2 que a avenida. Observe que à medida que a intensidade luminosa aumenta, a velocidade da fotossíntese também aumenta, mas a partir do ponto de saturação luminosa, podemos observar que a velocidade da fotossíntese não aumenta mais, porque as enzimas que participam das reações se tornaram saturadas, ou a quantidade de cloroplastos é insuficiente para a quantidade de luz disponível. A temperatura também é um fator que afeta a fotossíntese. Abaixo de -10 graus, a taxa de fotossíntese é nula, na maioria das plantas. Já acima de 40 graus Celsius a taxa de fotossíntese cai bruscamente, primeiro porque a planta fecha os estômatos para não perder água em excesso, segundo porque as enzimas que participam das reações fotossintéticas começam a desnaturar, perdendo suas funções. Este gráfico nos fornece várias informações. Observe que ele mostra duas curvas de fotossíntese, em azul, com alta taxa de concentração de CO2 e em bonina com baixa taxa de concentração de CO2. Analisando essas curvas, podemos notar que a taxa de fotossíntese varia ao longo do dia, e cessa durante a noite. Entre 10 e 14 horas existe uma grande queda na taxa de fotossíntese, que está ligada à alta taxa de luminosidade, consequentemente da temperatura, provocando um fechamento dos estômatos, impedindo assim, que a planta evapotranspire e também que absorva o CO2, necessário à fotossíntese. A linha verde, representa o processo de respiração celular, que é contínuo dia e noite. A planta consome oxigênio 24 horas por dia. No ponto A, a taxa de fotossíntese está abaixo da taxa de respiração, nesse caso a planta não libera oxigênio para a atmosfera. Pois, está produzindo menos oxigênio do que está gastando. O ponto B, é denominado ponto de compensação luminosa, nele a taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração, nele a planta também não libera oxigênio para a atmosfera. Acima do ponto B a planta passa a liberar oxigênio para a atmosfera, e é esse excedente de oxigênio que nos permite respirar. Lesma do mar incorpora genes de alga para fazer fotossíntese. A lesma do mar Elysia chlorotica se parece com uma folha tanto na cor, como no formato. Essa lesma se alimenta de uma alga verde, a Vaucheria litorea, e seus cloroplastos instalam nas células digestivas da lesma e continuam realizando fotossíntese. Recentemente os cientistas descobriram que um dos vários genes de alga necessários para reparar os danos aos cloroplastos e mantê-los funcionando está presente no cromossomo da lesma. Esse é um caso de transferência natural de genes entre espécies diferentes, muito comum entre vírus e bactérias.
É a chamada transferência horizontal de genes, um mecanismo que aumenta a variabilidade das espécies e que aqui, nesse exemplo, podemos ver a importância deste mecanismo para a sobrevivência de uma espécie. Se a lesma não fosse capaz de fazer fotossíntese, não iria sobreviver por tanto tempo sem se alimentar.